O Bolsonaro pode ser solto? Eu vou falar as razões pelas quais a STF não vai mais soltar o Bolsonaro neste momento e vamos falar sobre o futuro. Pode ser solto? O Bolsonaro tá preso, a primeira turma manteve a prisão dele por unanimidade, o que não é surpresa pra ninguém depois que o Fux saiu da turma. Se o Fux estivesse lá, ia ser uma decisão não unânime, ia dar 4-1, mas com o Fux tendo saído, tava na cara que ia dar 4-0. Agora o STF ele não vai mais soltar o ex-presidente nesse momento, nós já sabemos das razões ou morais para prender o Bolsonaro, afinal, não se fala de outra coisa nas redes sociais, na imprensa, desde que a prisão aconteceu no sábado de manhã. Mas e a defesa do próprio Bolsonaro, hein? O que ela disse sobre isso? Considerando a história da tornozeleira, considerando a questão dos remédios, considerando que o Bolsonaro ele não tentou fugir da casa onde ele cumpria a prisão domiciliar, a defesa do Bolsonaro disse o seguinte: nada, na ação descrita nos documentos produzidos pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nada narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos pelo Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse a que está inequivocamente submetido. Foi o que argumentaram os advogados. Então, gente, os advogados de defesa, eles foram com uma estratégia de dizer que houve uma confusão mental causada pelos remédios. Mas Moraes, evidentemente, não aceitou essa justificativa, afinal, ele não aceitaria nenhuma justificativa. Mas é importante dizer que os advogados eles não tiraram isso do nada. Isso foi baseado no que disseram os médicos do ex-presidente, que disseram exatamente o seguinte aqui no boletim médico. Disseram que ele apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina. O certo agora seria o ministro ouvir o que disseram esses médicos, pedir uma perícia, ou então a posição do especialista, justamente para comprovar o que eles alegaram ou para desprovar o que eles alegaram. Mas vocês acham que o Alexandre de Moraes ele vai ter essa boa vontade e vai entrar no debate sobre as questões médicas? Ah, gente, sendo realista, dificilmente. E vamos para o nosso segundo ponto, olha, sobre por que o STF vai manter o Bolsonaro preso nesse momento. Aliás, isso já se confirmou, né? A decisão de Moraes de prender o Bolsonaro ela foi confirmada por unanimidade na primeira turma da STF. Nada de novo nesse fronte até aí. Os integrantes da primeira turma, vamos lembrar quem são: Zanin, Dino, Carmen Lúcia, eles são completamente subordinados ao Moraes, que é o quarto integrante, e a quinta cadeira tá vaga, esperando aí a aprovação do indicado por Lula no Senado. Vamos falar disso aqui também várias vezes. A gente precisa acompanhar essa questão, é importantíssima, e vai definir o que vai acontecer nas próximas décadas no STF, vai afetar a nossa vida diretamente. Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto. Um levantamento do jornal o Globo, inclusive, demonstrou que 95% das decisões do Moraes, elas são referendadas na primeira turma. Olha aí, ó. Deixa eu diminuir aqui, olha aí, ó. Primeira turma manteve o Bolsonaro preso preventivamente, mas olha aqui essa pesquisa, ó. Primeira turma da STF seguiu Moraes, relator da trama golpista, em 95% dos processos criminais, gente. Eu fiquei até surpreso que não é 100%. Você também? Conta aí também nos comentários. Você também ficou surpreso que não é 100%? Afinal de contas, é o grupo mais lulista do STF, sempre votando de modo alinhado aos desejos do presidente Lula dentro da Suprema Corte. Existe uma aliança aí deles contra o bolsonarismo. Só aí já teria a maioria para a manutenção da prisão, ainda que a Carmen Lúcia votasse contra, o que a gente sabe que dificilmente aconteceria. Ela é muito ligada a Gilmar Mendes, é muito diferencial em relação a ele. E agora, gente, vamos pro terceiro ponto que eu prometi para vocês. Existe algum cenário, Deltan, em que a soltura do Bolsonaro seja possível? Só tem um cenário possível em que isso vai acontecer, em que o Bolsonaro vai ser solto, gente. E é um cenário de piora do quadro de saúde do Bolsonaro. É algo que ninguém quer, mas é o que pode conduzir ele, por outro lado, a uma soltura, a uma libertação, uma prisão domiciliar. Essa é a única maneira do Moraes soltar o ex-presidente, porque de outra forma, o Bolsonaro ele vai continuar preso e ele vai cumprir a sua pena definitiva em prisão. Ainda que possa ser algum tipo de prisão diferenciada na Polícia Federal ou no Exército. Mas a piora da saúde do Bolsonaro vai criar um ônus gigante para o Moraes e para o STF, que não vão querer correr o risco de serem responsabilizados por algo mais grave que aconteça com ele, como foi com o Crezão, que morreu na cadeia implorando para ser solto e recebeu tratamento de saúde em um hospital, com até parecer favorável do Ministério Público. Até mesmo, gente, porque caso a situação de saúde do Bolsonaro piore muito, vai haver com certeza uma grande comoção pública. E alguém sabe que se tem algo que político, até político de toga, leva a sério, são as críticas a eles na imprensa. As poucas que nós ainda vemos. O Moraes ele já deu vários exemplos de que quando a coisa aperta contra ele na imprensa, aí ele faz um leve recuo para fazer as críticas cessarem, diminuírem, para que os jornais voltem depois a elogiá-lo novamente como o salvador da democracia. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que tem alguma outra chance de o Moraes soltar o Bolsonaro?